Vamos então abrir a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 33, versículos de 1 a 9. Jeremias 33, 1 a 9. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada, quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor. Porquanto desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e o sararei. E lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhes faço. Espantar-se-ão e tremerão, por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida. E nós cremos nela porque ela é do Senhor. E pedimos agora que através desses ensinamentos, o Senhor toque na nossa alma, toque no nosso espírito e no nosso corpo. Nos ensine, Senhor. Que nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a tua voz e compreender o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, neste último domingo do mês de abril. Pai, usa-me como instrumento nas tuas mãos. E que ao falar não seja eu, mas o teu Espírito Santo fale por meu intermédio. Usa-me e fala agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem, da mensagem que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, é indignos e o amor de Deus. Primeiro vamos analisar o cenário em que foi escrito, em que foram escritos esses versículos que nós acabamos de ler. Então vamos olhar, que nós vemos aqui pela leitura que algo de muito ruim Judá fez, tempos temerosos estavam ali acontecendo e Deus pesou a mão. Só que depois ele vem e vai perdoar e abençoar. Mas o que aconteceu? Primeiro, Judá estava totalmente desviada. Judá estava fora dos caminhos de Deus. Também, além disso, que já é algo terrível, o profeta estava aprisionado. Então veja, desvio do povo, o aprisionamento do profeta, também Jerusalém estava destruída. Então era um cenário de caos, era um cenário de destruição, de pecado, de só coisas ruins. Esse é o cenário que a gente vê nesses versículos. Mas a gente também vê aqui que após esse cenário, Deus tem misericórdia. Ele é gracioso com todos ali e derrama sobre eles a maravilhosa graça. Então nós vamos agora ver. Vamos analisar aqui. Muitas vezes nós também vivemos e estamos em lugar ou em meio de pessoas que estão da mesma forma como estava esse cenário. Pessoas totalmente desviadas, pessoas de Deus sendo aprisionadas, ou o aprisionamento não é nem a prisão mesmo, encarcerado ali na cadeia, mas prisão espiritual, prisão não só física, mas, enfim, prisões
que fogem do nosso alcance. Pelo vício, pela prostituição, pelo dinheiro, enfim, pelo pecado. Também, muitas vezes, nós estamos destruídos. Vamos até o fundo do poço e achamos, e agora? O que vai acontecer? Porque eu já cheguei no fundo, não tem mais para onde ir. Mas quando nós estamos lá no fundo, mas olhamos para o alto, para tentar achar uma saída, porque o poço, ele vai assim e muito fundo. E quando nós pisamos lá no fundo desse poço, só existe um buraco de cima, lá onde nós caímos, para olhar para Deus. E neste momento, nós temos que olhar para cima. Porque é o único escape que nós temos para sair daquele poço. E é onde a gente olha para Deus. Então, quando nós estamos no pior, é aí que nós vamos clamar a Deus, é aí que nós vamos orar a Deus. E Deus está lá olhando para baixo e vendo o nosso desespero, nosso clamor, a nossa invocação. E aí Deus fala assim: você quer que eu te ajude? Então eu vou te colocar algumas condições para que eu te estenda a mão e tire você desse poço. E você então comece a viver fora do poço da destruição e tenha uma nova vida. E é isso que ele vai nos ensinar agora. E nós precisamos de algumas coisas. Atender condições de Deus para receber certas bênçãos. E o propósito disso. Que são as 3 lições que nós vamos aprender hoje. As condições de Deus, ou a condição de Deus, é a primeira lição. A segunda lição, quais as bênçãos que nós recebemos por atender às condições que Deus nos coloca. E a terceira lição é qual o propósito de tudo isso? Para que está acontecendo? Por que acontece tudo isso? Então é isso que Deus quer, nesse último domingo de abril, nos ensinar. Para que possamos começar o mês de maio andando na presença de Deus e não sermos destruídos, nem caiamos no poço neste mês de maio. E se já estivermos no poço, possamos sair dele no mês de maio e termos aí um mês abençoado. Então vamos analisar aqui as condições que Deus coloca para nós, para que Ele possa nos abençoar, tirar do poço. Primeira condição, invocá-lo. Deus quer que nós o procuremos, que nós o invoquemos. Pode ver que a gente leu aqui no versículo 3. Invoca-me e te responderei. Ou seja, Deus quer responder, mas para que Ele possa responder, nós temos que invocar. Ou seja, no momento difícil ali, quando estivermos no fundo do poço, quando estivermos passando por deserto, tribulações, dificuldades, nós temos que olhar para Deus e dizer: Senhor, socorro, eu preciso de Ti, vem, me ajuda, me tira dessa situação, porque só o Senhor pode resolver a minha situação, o meu problema. Quando você faz isso, essa invocação que você faz a Deus, você mostra a dependência de Deus. E mostra que você sabe o poder grandioso de Deus, que só Ele tem. E que Ele é o Deus do impossível. Então, a invocação, quando você vai até Deus, aí então você demonstra a grandiosidade de Deus e a sua dependência por Ele. A outra condição que Deus nos coloca, além de nós termos que invocá-lo, nós temos que nos arrepender. Saber que estamos num momento difícil, mas muitas vezes pelos nossos próprios pecados, pelos nossos próprios erros, por situações que nós mesmos nos levamos a estar nessa situação, pelos nossos passos, pelo caminho que estávamos andando e os passos que estávamos dando, é que realmente acabamos caindo nesse poço. Então, o que nos conduziu a fazer tudo isso, o que nos fez? Então vamos nos arrepender. Arrependamos-nos agora, peçamos perdão e invoquemos ao Senhor. Isso é condição que Deus coloca. E são condições tão simples, condições tão pequenas e fáceis de serem feitas. Se arrepender, pedir perdão e invocar. É só isso que Deus quer de nós. E quando nós atendemos isso,
quando nós nos arrependemos, pedimos perdão e o invocamos, vem a segunda lição, que são as bênçãos de Deus. Agora, que bênçãos são essas? Porque receber bênção é muito bom, mas que bênçãos você receberá de ter tido essa atitude de se arrepender e invocar a Deus? Quais são essas bênçãos? Na verdade, são 4 grandes bênçãos, que estão inclusive relatadas aqui no texto que nós lemos. A primeira bênção é a de cura. Deus, está no versículo 6, que nós lemos aqui. Deus vai nos curar. Nós vamos ter saúde, e saúde física e mental. Porque quando nós falamos em cura, a primeira coisa que vem à nossa mente é o corpo físico. Realmente, de doenças. Nós vamos ter saúde, porque eu estava doente e não vou estar mais. E são doenças que Deus vai curar, não somente aquelas que você sabe, mas doenças que você nem sabe que possa ter. As ocultas, mas que Deus sabe. E Ele pode te curar sem mesmo você saber que tinha. Então, você vai estar curado 100% na sua saúde física e na mental, da mesma forma. Quantas pessoas estão doentes de forma... Acende aquela luz ali, fazendo um favor. De forma mental, emocional. Quantas pessoas não chegam a ter problemas, inclusive de saúde física, por causa da saúde mental. Uma coisa vai desencadeando outra. Mas Deus promete dar a bênção da cura, seja física ou mental, 100%, se você se arrepender e o invocar. Outra bênção, paz e segurança, que também está no versículo 6. Então Deus vai prometer nos dar paz e nos segurança. É fácil para a senhora ficar falando de paz, segurança, em meios tão difíceis que nós estamos vivendo. A questão não é ser fácil ou difícil. A questão é que é promessa de Deus. E Ele vai dar paz e segurança, independente da circunstância do momento em que nós vivemos. Se nós estivermos na presença de Deus, nos arrependermos, o invocarmos, nós teremos paz. Meio em meio ao caos, à destruição, à tormenta, teremos a paz, porque a verdadeira paz vem de Deus. E não das pessoas ou das coisas que acontecem em nossa vida. E a segurança, nenhum mal nos sobrevirá. Praga nenhuma chegará à nossa terra. Ele vai mandar os anjos estarem acampados ao nosso redor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Isso está escrito na palavra de Deus. Ou seja, segurança, proteção. Nós temos a segurança que nada vai nos acontecer. E se algum mal nos sobrevier, isso vai ser limpo. Deus vai tirar esse mal. E não vai ir até o final. Então, é promessa do Senhor, paz e segurança. Terceira promessa do Senhor, terceira bênção do Senhor, libertação e restauração. Isso está no versículo 7. Então, Deus, se você se arrepender e o invocar, você vai ser liberto, você vai ser restaurado. Liberto do quê? De tudo que te causa mal, de tudo que te afasta de Deus. Libertação, se você estiver sendo atormentado por espíritos malignos, você será liberto. Se você tem um vício, seja ele qual for, você será liberto. Ou seja, tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te causa mal, tudo aquilo que te afasta de Deus, Deus vai retirar da sua vida. E você será liberto em nome do Senhor Jesus. E restaurado, ou seja, um vaso quando está quebrado, e ele vai para a mão do oleiro, o oleiro começa a restaurá-lo, tirar as rachaduras, se estiver quebrado ele refaz e fica um vaso novo. Restauração é isso, nós somos vasos na mão do oleiro que é Deus. E quando nós somos libertos, nós seremos restaurados por Ele. Ele vai nos moldar, Ele vai tirar as rachaduras, Ele vai tirar as emendas, Ele vai refazer o que está quebrado. E nós seremos novas criaturas, novas pessoas, e seremos restauradas para uma nova vida. E a última bênção é o perdão. Nós seremos perdoados. Versículo 8. Nós seremos perdoados. Nós seremos purificados.
nós seremos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, porque a palavra diz que Cristo, quando ele morre naquela cruz e derrama o sangue, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós nos arrependemos e o invocamos, o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade. Nós recebemos o perdão do Senhor. Então vejam quantas bênçãos nós recebemos, e são bênçãos maravilhosas e grandiosas. Se você se arrepender, se você o invocar, você vai ter cura física e emocional, ter paz e segurança, ter libertação e restauração e um perdão e purificação de Deus. E a última lição dessa noite. Qual o propósito? Por que acontece isso? Por que Deus coloca condições para que saiamos daquele momento difícil? Depois, quando a gente atende essas condições, Ele nos dá bênçãos maravilhosas. Por quê? Qual é o propósito disso? 2 propósitos. No versículo 9 estão postando isso aí. Para que o nome dele seja exaltado. Para que nós, através da nossa vida, possamos dar o testemunho de Deus. Esses são os propósitos de tudo isso acontecer. Então, nós precisamos, quando recebemos essas bênçãos, falar, testemunhar, contar para as pessoas como era a nossa vida antes de Deus, o que Deus fez na nossa vida e como está agora. Mostrar os grandes feitos do Senhor através da nossa vida. Mostrar que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso, que Ele é o Deus do impossível, que Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Nós temos que mostrar Deus através da nossa vida. Não só falando do que aconteceu, mas demonstrando pela nossa vida, pelo nosso jeito de ser. Então nós precisamos, nas ações e nas palavras, testemunhar de Deus. Esse é o propósito. Por isso que Deus faz isso. Nos tira lá do fundo do poço, quando nós nos arrependemos e invocamos. Nos dá as bênçãos de paz, segurança, cura, libertação e perdão, para que nós saiamos para o mundo. Possamos falar e demonstrar através do nosso comportamento que Deus fez a diferença na nossa vida. E que hoje nós temos as bênçãos de Deus, somos novas pessoas, porque Ele fez um milagre na nossa vida. E que Ele pode, porque Ele é todo poderoso. Que você tenha entendido essa mensagem. Que você o invoque e se arrependa, receba as bênçãos do Senhor e cumpra o propósito de tudo isso, que é testemunhar desse Deus maravilhoso e vivo, que nos ama e guarda a cada momento. Que o Espírito Santo possa ter falado com cada um de vocês. Que vocês meditem nessa palavra, pratiquem essa palavra, enviem também essa mensagem a todas as pessoas que vocês conhecem, para que elas aprendam o que fazer na hora difícil. Como sair dessa vida terrível que tem vivido, para uma nova vida, uma nova vida restaurada e purificada. Vamos orar, feche os teus olhos. Senhor, obrigada por este ensinamento. Obrigada por esta palavra. E realmente que nós possamos nos arrepender, invocá-lo para receber as bênçãos do Senhor e cumprir o propósito de falar do Senhor e agir para demonstrar o Senhor na nossa vida. Abençoa-nos. Abençoa também as pessoas que vão receber essa mensagem, para que entendam e comecem a praticar. E muito obrigada pelo teu amor, pela graça e misericórdia do Senhor e por nos ensinar a cada momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós já vamos estar orando, encerrando o nosso culto, o culto a Deus que nós estamos celebrando. Hoje, último domingo do mês de abril. Último culto do mês de abril. E nós estamos aqui finalizando na presença do Senhor. Isso é uma honra e uma alegria. Na próxima semana, próximo domingo, nós teremos o 1º de maio com a celebração da ceia do Senhor. Então já separem na sua casa o suco, o pão, para que possamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Terça e quinta, os devocionais, aliás, os primeiros devocionais do mês de maio, terça e quinta-feira, e vocês também durante a semana, parem um momentinho, em qualquer horário,
para que possam aprender mais um pouquinho com o Senhor. Vamos então orar, encerrando o culto em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças por mais um momento em que passamos na tua presença. Obrigada, Senhor, por nos ensinar, que nós possamos, ó Pai, aprender contigo e agir da forma como o Senhor deseja. Pedimos, ó Senhor, que nos dê uma noite abençoada de descanso, uma semana vitoriosa na tua presença. Cubra-nos com teu sangue e coloque os anjos acampados ao nosso redor, livrando-nos de todos os males, sejam humanos ou espirituais. Guarda a nossa vida, nossa família, nossa casa e os nossos animais. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Recebam a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão todos na graça e na paz do Senhor Jesus.